Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vai começar aqui agora o segundo dia do oitavo workshop da educação. O oitavo workshop da educação, o tema é espécies de gêneros textuais. No primeiro dia do oitavo workshop da educação, eu falei sobre os gêneros literários, falei sobre o gênero dramático, épico e lírico. Hoje eu vou falar sobre crônica, romance, conto, poema, canção, teatro e vou vir com os tópicos do segundo dia, que são literatura, leitura e diálogo, movimento intertextual e teoria literária, tá ok? Então vamos aqui para a telinha do computador. Isso daqui eu já falei. Vamos ver esse daqui. Gênero literário, crônica, acho que esse daqui eu não falei ainda. Esse daqui eu já falei. Então a gente parou aqui. Isso mesmo. Eu vou começar com o gênero literário crônica. Como vocês já podem perceber, né, a crônica ela está presente em jornais e revistas. São assuntos voltados ao cotidiano das cidades, né? Tende a ser uma crítica, né, uma crítica construtiva, mas com uma linguagem simbólica, uma linguagem artística em si. Né? Tem um retrato verbal particular dos acontecimentos urbanos também. E tem uma linguagem marcada pela coloquialidade, como eu já disse anteriormente, né? E ela tende a ser narrativa, jornalística e humorísticas, só que além dessas daí, tem outras características também que eu vou trazer para vocês aqui, tá? Várias coisas. Então, essa crônica, além de ser um gênero assim textual, narrativo, que é típico de jornal e revista, os seus temas também são ligados a cotidiano urbano em si, né? É muito presente, como eu já falei, em jornais e revistas. Os assuntos que são abordados são voltados aos cotidianos das cidades, dos interiores, né? A crônica ela tenta trazer aí um retrato verbal particular, né, dos acontecimentos urbanos. Né? Os cronistas eles percebem no dia a dia de suas vidas impressões, ideias ou visões da realidade que não foram percebidas por todos, né? E elaboram aí as crônicas com base nesses pressupostos. A crônica ela também tende a mesclar a tipologia narrativa com trechos reflexivos, né, e em alguns casos também argumentativos, mas sempre com uma linguagem simples, né, uma linguagem leve e também marcada pela coloquialidade, aquela linguagem formal, né? E tem vários tipos também, várias formas, tá? Tem uma variedade de estilos. Né? A crônica ela pode ser uma crônica jornalística, ela pode ser uma crônica poética, narrativa, humorística, também, que são as principais em si, né? São as crônicas principais. E a gente vai vir aqui para o segundo quadrante. Aí eu tenho aqui para vocês, né, a estrutura da crônica narrativa. A crônica narrativa ela tem de trazer a apresentação, o enredo e também o desfecho daquele texto. Né? A apresentação em si envolve o que? A etapa em que o leitor é introduzido à narrativa, inclui ali os elementos iniciais da história, personagens envolvidos, né? E identificação de espaço e tempo. Na parte do enredo, já vem ali a questão do conflito presente, que narra ali um acontecimento cotidiano, né? Que pode ou não envolver tensões. A escolha fica a critério do autor, tá bom? E a história também pode contar com um narrador, ou ser formada apenas por diálogos entre as personagens, com um discurso direto. Quando você já vem para a parte do desfecho, que é bem mais coisado, né? Vem aqui. Aí eu vou mudar a posição da câmera, só um minuto. Né? Você vem para a parte do desfecho, aí já tem o quê aqui? Já tem a parte do encerramento da história. Né? Já tem ali o nome, o desfecho de todo o contexto da crônica.
né? Às vezes, durante a produção da crônica, envolve aí a trama em si, mas quando chega na parte do desfecho, nem sempre essa trama tem uma resolução daquele contexto apresentado, nem sempre acontece isso. E eu vou aqui no material de apoio dizer um negócio para vocês da crônica narrativa. Né? A crônica narrativa ela também tem personagem, tem o tempo, tem o espaço, né? Tem o enredo em si. Né? Nesse tipo de crônica não tem trechos assim reflexivos ou argumentativos. Né? É comum ter publicação mais em jornal mesmo. Né? Assim, o tema da crônica narrativa é mais tema cotidiano das cidades, né? Abordar os conflitos que existem na cidade de uma forma divertida, literária. Ainda sobre a crônica narrativa, aí a gente tem aqui, eu vou mudar a posição da câmera, a gente tem aqui a questão dos elementos que fazem parte, né? Que temos aí o elemento de narração, tem também personagens, tempo, espaço e enredo, que eu já falei para vocês. Tem a linguagem simples, a linguagem coloquial, tem um texto ficcional, que é da ficção. É algo bem surpreendente, porque, assim, pega um acontecimento da sociedade, um acontecimento emblemático, transforma esse acontecimento em um setor literário com uma linguagem simples, coloquial, de fácil entendimento, e traz essa questão toda para o texto ficcional, né? Usando personagens, fazendo toda uma abordagem como uma forma de criticar aquela situação em si. Aí, quando você já vem para a crônica jornalística, aí eu tenho que mudar a posição da câmera. Vem para cá. Aí já vem para cá, né? Tem que ficar mudando. Estou gravando aqui totalmente ao vivo. Vamos ver. Eu vou falando e tem um material de apoio aqui também. Quando vem para a crônica jornalística, a gente já tem um gênero híbrido. O texto não é tão ficcional assim, né? Quando é presente em jornais e internet também, né? É um texto popular no Brasil, retrato cotidiano, mas a linguagem em si continua uma linguagem simples, básica, coloquial, não é aquela linguagem robusta, gramatical, né? Porque você vai produzir para um público que não tem muito conhecimento, né, do vocabulário, não tem um vocabulário desenvolvido, então você tem que utilizar uma linguagem simples para aquele público. Ainda sobre a crônica jornalística, eu tenho aqui algumas questões bem abrangentes, tá? Que eu vou trazer para vocês aqui. A crônica jornalística ela tem que ser escrita em primeira ou terceira pessoa do discurso, tá? Na individualidade ou na impessoalidade. Quando você fala terceira pessoa do discurso, é porque pode ser impessoal também. Né? Aborda os assuntos cotidianos de maneira mais literária, mais simples, dinâmica. Tem um tom de ironia, porque você vai fazer uma crítica, né? Você vai criticar alguma coisa, alguma situação, vai criticar alguém. Então tem que ter um tom de ironia, sempre respeitando o próximo, mas criticando, uma crítica construtiva em si, né? Aí no primeiro parágrafo a gente tem a apresentação dos fatos e da opinião do cronista. Nos parágrafos intermediários, que pode ser 1, 2 ou 3, né? Vai depender do contexto. Aí você tem aqui a argumentação, uma causa, a consequência, os pontos favoráveis e contrários, comparações e também tem os comentários em si. E o último parágrafo da crônica jornalística tende a ser uma conclusão. Que conclusão é essa? É uma retomada dos principais aspectos dos fatos já registrados em si. Então, a crônica jornalística, ela mistura ali fragmentos narrativos, né? Que são pequenos fatos cotidianos não contados para, em seguida, promover uma reflexão sobre eles. São trechos longos de reflexão e argumentação sobre o fato narrado, né? Que, assim, é de interesse de um grupo social e não apenas do cronista que está produzindo o texto. Né? Os principais acontecimentos, novamente, são do dia a dia, da semana anterior, são assuntos redigidos, né, na própria cidade, que estão acontecendo na própria cidade, está gerando um certo clamor em si. Então, o autor vai lá e escreve sua crônica jornalística com embasamento nesse ponto aí. Aí a gente agora vai para a crônica humorística, né? Aí eu vou mudar aqui a câmera.
A crônica humorística, ela já tem a ironia presente, né? Porque o humor tem o tom, a tonalidade, né? A sua essência de ironia em si. Tem o sarcasmo e o humor, que é a diversão, fazer a pessoa rir, descontrair, né? Rir faz bem para a saúde. Né? E o seguinte, a crônica humorística, ela trata de assuntos que impactam a sociedade, são comparações inusitadas, com utilização de temas cômicos, tem uma linguagem simples, tá? E tem reflexo invertido da sociedade. Então, a crônica humorística, ela tem ali cenas e acontecimentos do cotidiano, né? Tem o seu grau de comédia em si, né, que são os assuntos cômicos, são discursos engraçados, né, com associações inusitadas também. É uma forma de você criticar, fazer uma crítica de uma forma divertida. É você pegar um tópico, um assunto muito emblemático, fazer uma crítica àquilo, criticar o que está acontecendo, o que ocorreu, mas de uma forma engraçada, ou seja, você transformou uma situação desagradável em um contexto mais não aceitável, mas um contexto mais relaxante, né? Uma forma de você interpretar aquilo de uma maneira assim mais calma, mais tranquila, sem estresse. Não que o problema deixe de existir, mas a crônica humorística ela relata o problema em si de uma forma divertida para você não ficar tão preocupado, né? Então você, além de saber que o problema existe, você vai rir dele e vai procurar uma solução. Algo desse tipo. Aí eu trouxe aqui para vocês alguns cronistas brasileiros, né? Tem alguns cronistas brasileiros aqui, vamos ver. Tem o Fernando Sabino, o Érico Veríssimo, tem o Paulo Mendes de Campos, Nelson Rodrigues, Lima Barreto, Luiz Fernando Veríssimo, Carlos Drummond de Andrade, Machado de Assis, Lima Barreto, que eu já falei, ó. João do Rio, Cecília Meirelles, Rubem Braga, tem Clarice Lispector, Vinícius de Moraes, Antônio Maria, tem Antônio Torres, tem Fernando Sabino, tem Racha de Queiroz, tem Ledo Ivo, tem Afonso Romano de Santana, tem o Carlos Heitor Cone e tem José Carlos Oliveira também. São alguns cronistas brasileiros, tá? Nas referências aqui, gente, ao clicar nos links, vocês vão poder se aprofundar mais sobre esses autores, conhecer as obras deles, tá? Eu não vou falar aqui porque o vídeo vai ficar muito extenso, né? Mas na individualidade de vocês, quem tiver interesse, nas referências tem link, né? Falando sobre cada autor desses, suas obras, como é que eles elaboram as crônicas, né? Quais são as abordagens deles também. Então, tem tudo aqui. E agora eu vou falar sobre o romance. Quem gosta de romance aí? Quem é que gosta de romance, ler romance, assistir um vídeo de romance, né? É sempre bom, né, gente? É bem divertido, bem descontraído. E aqui eu vou no meu material de apoio agora, só um minuto. O tópico é romance, né? Então a gente tem o romance, que ele é monofônico, né? Deixa eu ver se eu já achei aqui o material de apoio, só um minuto. Só um minuto, viu, gente, que eu estou procurando aqui o meu material de apoio. Material de apoio. Achei. O romance, os tipos de romance. O romance ele pode ser monofônico. Como é isso, monofônico? O foco narrativo está sobre um personagem, um protagonista. Então, o romance monofônico é aquele que o foco em si está ali no personagem, no protagonista em si. Ou então pode ser polifônico, né? O foco narrativo ele está sobre vários personagens. Pode ser também fechado, né? Aquele romance que fornece todas as informações, não deixa abertura para a imaginação dos leitores, ou pode ser aberto, né? O narrador ele deixa lacunas a serem preenchidas pelos leitores, né? Como uma misteriosa acusação, né?
sobre o personagem do romance em si. Pode ser linear, né? Os acontecimentos que formam o enredo são mais importantes do que a reflexão em si. Pode ser também progressivo, né? Que já releva, linear ou progressivo, que leva à reflexão. Pode ser vertical ou analítico, né? Que devido à ação auxiliar no contexto geral da obra, né? O principal objetivo ali é refletir sobre o impacto dessa ação nas personagens, então envolve isso tudo. Tem também a questão do romance psicológico, né, que é centrada ali no funcionamento da mente humana, nos pensamentos do narrador ou das personagens, na forma como eles entendem ali o mundo exterior. Né? É caracterizada ali pela análise psicológica e pelos fluxos de consciência. Então, pode ter também uma narrativa longa, uma escrita em prosa, e também tem vários outros estilos complementares de romance. Tá? Aí a gente vem agora para o conto. Clicar aqui onde tem o conto. O conto, aí a gente já tem que mudar aqui a câmera. O conto já envolve o quê? Uma narrativa curta, tendo enredo, tendo verossimilhança, né? E além disso, tem um conto de ficção científica, tem um conto juvenil, infantil juvenil, tem um conto de fadas, tem um conto fantástico, tem um conflito, clímax e também tem um desfecho. Então, o conto ele é uma narrativa curta, né, que em geral apresenta alguns conflitos, né, algumas subdivisões de gêneros, como o conto fantástico e o conto de fadas, que eu já falei para vocês. É um conto narrativo também, né, que envolve muita tradição literária. Né? Algum exemplo assim, de contista aqui no Brasil, a gente tem Álvares de Azevedo, Machado de Assis e Mário de Andrade também. Eu vou colocar aqui o nome. Só um minuto, vamos ver se vai, né? Totalmente ao vivo. Colocar o nome dos autores, tá? A gente tem Álvares de Azevedo. Tem também o Machado de Assis. E tem o Mário de Andrade, tá? São os autores. Contistas brasileiros. Coloquei aqui. Aí eu vou colocar aqui em negrito e em vermelho. Porque é uma observação que eu estou fazendo totalmente ao vivo aqui com vocês. Eu já vou salvar. Esperar salvar ali. Então, geralmente, gente, a estrutura do conto envolve uma narrativa curta, com conflito, né? O momento de tensão do gênero é chamado de clímax. Esse clímax aqui é o momento de tensão do desfecho lá, do enredo, né? Então, o conto ele apresenta poucos personagens, tem um espaço ou cenário limitado e recorte temporal reduzido. Então, a gente vai botar onde aqui, gente? Aqui. Vamos botar aqui de vermelho. Observação, né? Relacionada à estrutura. Vamos lá. Estrutura. Poucos personagens. Espaço ou cenário limitado. Recorte temporal. Temporal. Reduzido. Eu já coloquei para vocês aqui a observaçãozinha. Ó. Vou dar um Enter. Estrutura. São algumas observações que eu vou colocar aqui, totalmente ao vivo. E vocês estão acompanhando tudo. Pronto. Perfeito. Salvar aqui agora. Eu estou aqui com a farda da empresa, gente. Ó, linda, né? Perfeito. Salvei, tudo bonitinho.
Então, os elementos em si do conto, né, tem uma tipologia narrativa, né? Com os personagens que executam e sofrem as ações também, né? Que podem ser humanos, animais, plantas ou objetos. Tem a questão do narrador, que ele pode ser um narrador em primeira pessoa, um narrador observador ou um narrador onisciente, tá? E o tempo, que tem o tempo de duas formas, né? Tem um momento em que ocorre a história em si, o enredo, né? E tem um tempo de duração da narrativa. Outro cronista aí brasileiro que a gente pode botar é Monteiro Lobato também. Que eu esqueci de botar aqui, vou botar Monteiro Lobato. Pronto, tem Monteiro Lobato também, gente. Ó, já coloquei ali no enredo, na história. Vamos ver. E vamos para o próximo tópico, né? Gostaria de informar vocês que nas referências tem bastante conteúdo, né, para vocês estudarem mais sobre todos os tópicos que eu estou abordando aqui no dia 2 do 8º Workshop da Educação. Vou falar agora sobre poema. Aí eu tenho que procurar um local para deixar a câmera aqui embaixo. Poema. Vamos falar sobre poema agora. O poema ele é escrito em estrofes e versos. Apresenta o que? O sentimentalismo, que envolve o sentimento, envolve emoção, o pensamento. Tem a questão da métrica, da rima, da linguagem artística. Não é aquela linguagem que segue as normas gramaticais. As palavras elas têm que têm que combinar, tem que soar um som atrativo, entendeu? Que muitas vezes a linguagem culta não promove, né? Então, o poema tem a finalidade de expressar, né, emoção, pensamento, sentimento, né? Ele é bastante variável, né, em relação ao seu estilo, sua extensão e temática, né? Pode ser encontrado em 3 versos, pode ser encontrado em estrofes, em métrica, em rima, em soneto. A linguagem ela é bem explorada na questão do poema, em todos os seus aspectos, tanto visual quanto sonoro, né? A linguagem ela vai além da meramente comunicativa, né? Da mera comunicação em si. Ela transforma a linguagem em um objeto artístico, né? Por excelência, né? O poema ele com a sua rima e métrica, ele tende a uma repetição de um som que envolve a questão da vogal, da consoante, né? Tem aí os intervalos dentro do poema, né? A métrica, ela já é a medida do verso, contada em sílabas poéticas, né? E além disso, a gente também tem os poemas que não são escritos em versos, né? Eles são chamados poemas em prosa. Tem os poemas sem rimas, que são os versos brancos, ou sem métricas, que são os versos livres também. Então, tem tudo isso aí. E, além disso, o poema promove a musicalidade, promove uma linguagem figurada, né? E, além das suas características em si. Aí a gente vem para a questão da canção. A canção ela tem a composição musical, a diversidade, instrumentos musicais, né? A canção ela tem a sua linguagem que quer abordar algum contexto, algum assunto, trazer alguma informação de uma forma divertida, descontraída. Tem as suas características estruturais que envolvem manifestações, linguagem, tipologia, né? Então a canção é isso tudo aí. É algo assim transformador. É uma forma de você repassar o sentimento em si. Né? Você lembra falar de canção assim, você lembra das cantigas de amor, né? De escárnio e maldizer, que eram presentes durante a Idade Média.
Então é isso aí, vamos para o próximo tópico, que é teatro. Então a gente fala do teatro. Quando a gente fala de teatro, a gente já pensa na interpretação. O teatro envolve leitura, pesquisa, estudo, produção textual, encenação e interpretação. Isso é fundamental. Eu falo isso porque eu já estudei teatro, no nível básico, eu tenho um embasamento disso. Não é algo muito simples e fácil, é algo que você tem que envolver a questão da tonalidade da voz, você tem que envolver, né, aspectos de fonoaudiologia, de linguagem, de gestos corporais. Então, o teatro não é tão fácil assim de se fazer, né? E de se aprender também. Né? O teatro ele envolve a situação, os sentimentos, a interpretação, necessita da comunicação, das manifestações e tem a sua linguagem. O teatro ele tem a sua linguagem verbal e tem a sua linguagem não verbal. Verbal quando envolve a comunicação em si com palavras e não verbal quando tem a linguagem corporal, tá? O teatro ele envolve a escrita, ele tem a representatividade, tem a encenação, tem a mensagem, tem a pluralidade. Aí eu vou contar um pouco da minha história para vocês, né? Quando eu fiz o meu curso de teatro. Eu fiz o curso de teatro, né? Você pensa que é algo fácil, é só você decorar o texto, chegar lá na hora e falar. Não é assim. Né? Antes de você começar a prática do teatro, você passa por toda uma fase que é complicado, gente. Né? Tem a fase de leitura, porque você tem que saber ler, tem que saber interpretar aquilo que você leu. Né? Tem a questão de raciocínio lógico, que envolve muito raciocínio lógico também. E a parte assim, que eu tive dificuldade foi a parte da fonoaudiologia, né? Os exercícios de fono, que é para poder tratar a tonalidade da voz, mudar a tonalidade da voz, porque às vezes o personagem exige isso, né? Tem todos esses aspectos. Então, e você saber também manter a comunicação junto com o seu gesto corporal. Tipo, ao conversar, você tem que saber se gesticular corporalmente, porque tem pessoa que quando fala fica com a mão assim, né? E o teatro, quando você estuda ele, você aprende a manter a calma, a saber conversar tranquilamente, a deixar os membros inferiores quietos, sem ficar batendo os pés no chão, porque trabalha muito isso também, tá? No teatro a gente trabalha a concentração, né? A gesticulação corporal, né? Envolve tudo isso, questão de neurologia também, tem muita coisa de neurologia no teatro. Então você aprende a saber conversar tranquilamente, a desenvolver a sua articulação verbal e corporal, não ficar assim com vários gestos, né? Porque às vezes ao falar, se comunicar, quando você coloca vários gestos, aí já atrapalha a comunicação, deixa algo muito confuso. Então fala com claridade, sem ficar gesticulando muito assim com o corpo, né? Tendo todos esses tipos de envolvimento em si. Então, o teatro promove isso. E uma parte legal do teatro é porque, através do teatro, da artes, né? Você pode tratar de assuntos do cotidiano, né? Abordagens aí do cotidiano, né? Você tem o teatro que é o dramático, você tem um teatro que é de humor, você tem um teatro que trata de assuntos do cotidiano, assuntos sociais. Então, você pode trazer várias temáticas para o teatro, criar sua peça teatral. Você pode pegar um livro de literatura e trazer esse contexto do livro de literatura para um teatro. Então, fica aí a dica, a informação para vocês, tá? E chega ao fim hoje, o dia 2 do 8º Workshop da Educação. Sou muito feliz por ter a presença de vocês aqui, tá? Muito obrigada mesmo. Eu vou encerrar aqui agora e vou iniciar novamente com... Ah, não, gente, perdão. Espera ainda. Perdão, porque eu tenho que dar continuidade. Eu falei para vocês os assuntos que eram do primeiro dia, que não deu para falar no primeiro dia. Aí eu dei continuidade agora no segundo dia. Agora eu vou vir com os tópicos do segundo dia, tá? É isso mesmo. Então, agora eu vou falar sobre literatura, leitura e diálogos, movimento intertextual, teoria literária em si, né? Vamos começar pela literatura. Vamos lá, só mais um minuto. Alô? Alô? Alô?
Voltei, gente, fui resolver um probleminha ali, mas já estou de volta. Vamos lá, de literatura, né? Mudar aqui o vídeo, botar o vídeo aqui assim. Literatura, meus amores. Literatura tem ordem social, tem cultura, tem história. É uma arte produzida com palavras, com manifestações verbais, com expressões literárias e representatividade da realidade. Então, a literatura promove isso tudo. Quando você fala de Machado de Assis, você fala de Lima Barreto, quando você fala de... Como é o nome do outro, gente, que já esqueço. São tantos. Graciliano Ramos também. Né? Eu quero falar com vocês agora sobre uma obra de Graciliano Ramos, que é chamada Vidas Secas, né? Que trata ali de uma família retirante do interior, né? Uma família simples, que não tem condições necessárias de se bancar, que tem um cachorrinho chamado... Acho que era, eu esqueci o nome, acho que era Bola, o cachorro, não lembro o nome agora. Mas esse romance Vidas Secas é um romance que trata da realidade do sertão brasileiro. Então, a literatura ela permite isso, permite o conhecimento, você conhecer as regiões, você conhecer a origem e a cultura dos povos, né? Você viaja sem sair do local. Quando você vem para a questão da leitura e do diálogo, aí já tem aí várias análises gráficas, né? A gente tem a questão da análise textual, tem o processo de interlocução, tem as significações, tem a dicção e a clareza, tem um desenvolvimento linguístico que a leitura e o diálogo promove, tem as concepções, as preposições, a didática, tem a prática, a interpretação e a comunicação em si. São fatores primordiais. Como é isso? Quando você lê alguma coisa e você não dialoga sobre aquilo, você não discute sobre aquilo, você termina não absorvendo a mensagem que aquela leitura quer lhe promover. Então, quando você lê um texto, lê um livro, lê uma revista, e você discute o que você leu com outra pessoa, você ganha conhecimento e você compartilha o seu conhecimento com aquela pessoa. Então, é uma forma bem mais dinâmica de você compreender todo aquele contexto. A gente tem agora um movimento intertextual. O movimento intertextual, ele tem aí a questão da intertextualidade, que tem a referenciação, os elementos semânticos, a linguagem, a alusão, a paródia, a paráfrase. É você fazer a leitura, interpretar aquilo e reescrever em si, né? E também está muito presente aí nos textos literários, tá bom? Temos também a teoria literária. A teoria literária envolve discurso, envolve literariedade, tem a questão da linguagem, tem o espaço, a estrutura, né? Tem o narrador presente ali, a polissemia e tem a obra literária. Então, a teoria literária é um conjunto formativo em todo esse contexto construtivo em si, né? Aí eu vou no meu material de apoio aqui para fazer uma complementação. A teoria literária ela também permite a criticidade, tá? Que é a crítica literária, né? Tem a estilística literária também, a retórica, a investigação da função social, tem a função psicológica também, tem a questão da antropologia cultural. Né? Muitas vezes, quando a gente fala de teoria literária, as pessoas pensam logo que é sinônimo de poética. Associam muito a poética, né? E tem sim a ver, tem envolvimento. Tá ok? Né? A questão de abordagens sociológicas e filosóficas também estão presentes aí na questão literária, da teoria literária. Nas referências, pessoal, tem bastante conteúdo aqui, ó. Vocês vão poder ler mais sobre os assuntos, só. Eu vou mandar o material para vocês em formato de PDF. Aí vai ser só clicar nos links que vocês vão ter acesso a todo o conteúdo, vai poder ler tudinho, a fazer anotações, estudar direitinho, tá? E compreender mais aí sobre os gêneros textuais. Eu vou encerrar agora sim, eu vou encerrar a gravação com o conteúdo do dia 2 do oitavo workshop da educação. E, posteriormente, eu já venho aqui com o dia 3 e último dia do oitavo workshop da educação, tá? Então, a gente vai para a telinha aqui.
Só um minuto. Vem para a telinha. Eu vou clicar aqui em parar de gravar, né? Vamos lá.